Primeiro conceito que a gente aprendeu foi o conceito de inspiração bíblica. O que é inspiração bíblica, né? Primeira coisa, a gente só tem a Bíblia porque Deus fala ao homem, né? O homem é capaz de ouvir a Deus, o homem é capaz de receber a mensagem divina. Então, porque Deus fala, o homem colocou essa mensagem por escrito. E como que Deus fala? Aí a gente leu essa carta aos Hebreus aqui, capítulo 1, muitas vezes, de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, ele nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Então, Deus é Deus, ele pode escolher o modo que ele quer falar conosco. Primeiramente, ele falou pelos profetas, né, onde ele revelou que ele é um só Deus, que ele é Senhor de todas as coisas e que esse único Deus criou todas as coisas. E, por último, ele falou pelo seu Filho. E o Verbo se fez carne, e a palavra de Deus se fez carne em Jesus e veio habitar conosco. Então, Jesus é a palavra de Deus, feito homem, feito carne. E não tem mais nada de novo, porque Jesus já revelou tudo o que a gente precisava saber para a nossa salvação. Jesus revelou tudo sobre Deus? Não, é impossível, né? Mas ele revelou tudo que a gente precisa saber para ser salvo. E Jesus é a palavra última e definitiva do Pai, né? Ele é o Verbo que saiu do Pai e veio até nós, e tudo que a gente ouvir depois de Jesus tem que estar de acordo com o que ele falou, não pode estar fora da realidade que ele nos revelou. Então Deus fala como? Através de palavras e ações, ou seja, de diversos modos. Deus fala progressivamente, né? Ele é um pedagogo, ele vai nos acompanhando ali, ele não dá tudo de uma vez, mas ele vai falando aos poucos. À medida que a gente vai assimilando aquilo e vivenciando aquilo, Deus vai falando um pouco mais, e ele fala por seu Filho, né? Essa palavra, ela tem uma dimensão histórica, ou seja, ela acontece na história, não é uma coisa fora da nossa realidade, da nossa história. Por isso a Bíblia tem começo, meio e fim, né? As coisas têm uma dimensão histórica, isso aí tudo a gente já falou. E a gente viu o que não é a inspiração. O que não, a inspiração não é? Não é um ditado mecânico, né? Por exemplo, não é alguém que está lá recebendo de Deus, lembra dessa imagem? Alguém que está lá, né? Igual às vezes os espíritas, né? Eles falam que existe uma psicografia, né? Que a alma, que o espírito, ele vai ditando. Escreve aí, meu filho, aí ele coloca lá, meu filho, isso é ditado, vírgula, aí, vírgula, eu te amo, isso é ditado. A inspiração bíblica não é isso. Deus não foi soprando no ouvido palavra por palavra no ouvido do evangelista, ou do agiógrafo, ou do autor, como é, por exemplo, um ditado mecânico. Não foi dessa forma, né? Por isso, Alau, foi assim que Deus colocou, igual uma psicografia? Então, ó, não, está fora, não é isso. Também, inspiração não é uma revelação de verdade que o autor não conhece, porque para ele colocar por escrito, Deus inspira ele e ele tem que conhecer essa realidade para colocá-la por escrito. Isso é o conceito de inspiração. Cuidado que a gente vai chegar no outro conceito que é chamado de revelação, que é um pouquinho diferente. Mas o conceito de inspiração é esse. Deus revela verdades que o autor conhece e passa pela cultura religiosa, pela cultura popular, pela cultura que o autor tem do seu tempo, da sua história. Então, o que é inspiração? É a iluminação da mente do autor humano para que possa, com os dados da sua cultura religiosa e profana,
transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Então, Deus inspira, quer dizer, Deus ilumina a mente do autor para que ele, com a sua cultura, com o seu conhecimento, possa transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Então, as páginas da Bíblia todas, elas são humanas e divinas, né? Tem dois autores, o autor que é Deus, que é o autor divino, e tem o autor humano, que é o homem, né? Por que a Bíblia foi escrita? A finalidade da Bíblia ela é religiosa, para transmitir uma mensagem divina. Então, toda a Bíblia é inspirada, se ela está aqui, se os livros estão aqui, se essas palavras estão aqui, é porque elas são inspiradas. As palavras da Escritura, a gente viu que elas são inspiradas, mas somente as palavras das línguas originais. Então quer dizer que essa tradução oficial da CNBB em português, né, ela não é inspirada? Ela não tem um carisma de inspiração, porque Deus não inspirou em português. A gente viu isso, Deus inspirou no grego, no hebraico, nas línguas originais. É igual a gente viu o exemplo lá da música do Louis Armstrong, né? What a Wonderful World, que a gente cantou até um pedaço. I see trees of green, na, 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 na. Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o inglês, que é a inspiração que o cantor, né, o autor teve, e nós temos aqui o português. Agora, se eu for cantar isso aqui no português, ó, eu vejo as árvores verdes, rosas vermelhas também, fica uma coisa forçada, né? Nossa, mas na hora da tradução não está legal. Por quê? Porque né, ele teve uma inspiração na língua dele. Então, deixa eu ver aqui, lá, ó. Aqui, nessa parte aqui no inglês, cada palavra do inglês foi inspirada, né? Quando ele teve a ideia de colocar Wonderful World, né? Um mundo maravilhoso, isso foi inspirado no inglês para ele, que é conhece o inglês. Agora, o que a gente tem no lado de lá, né, em português, é o quê? A gente sabe que o conteúdo da música em si, ele é inspirado, mas a letra em português, as palavras em português não foram inspiradas no inglês. Ele fez o inglês. O conteúdo é bonito ou não é? É. A mensagem também, no todo, é bonita, né? A música também foi inspirada. Mas a mensagem da música é inspirada enquanto tradução de um texto que foi inspirado. E o que foi inspirado foi esse aqui. Se não fosse inspirado no inglês, essa música não existiria. A mesma coisa é a Bíblia. A mensagem como um todo ela é inspirada, né? O que a gente tem aqui na tradução, como mensagem, como conteúdo, é inspirado. Só que se eu olhar palavra por palavra, eu não posso falar que a palavra, por exemplo, céu foi inspirada, porque Deus não falou céu para aquela pessoa, né? Ou, e o verbo se fez carne, né? Essa palavra por palavra não foi inspirado, o conteúdo foi inspirado, e a gente está tentando traduzir esse conteúdo. Por isso que se eu pegar uma Bíblia e outra Bíblia, pegar ali a sua Ave Maria, né? E pegar uma outra da CNBB, por que tem? Nossa, a minha está diferente dela, porque a dela e a minha são traduções do original. Agora, se eu pegar o original grego, é um só. Se eu pegar a língua original hebraica, eu posso dizer que cada palavra do hebraico ou do grego foi inspirada, formando a Bíblia como um todo. Agora, essa mensagem, na hora de traduzir, a mensagem como um todo dessa Bíblia aqui, ela foi inspirada. O conteúdo é inspirado. Mas eu não posso dizer, né, que cada palavrinha dessa foi inspirada. Por quê? Porque ela foi inspirada na língua original. Isso aqui é uma tradução que a gente tenta adaptar para a gente ter conhecimento. Senão, todo mundo tinha que estudar grego e hebraico para ler a Bíblia. E aí
só um curso de bíblico ou uma semana bíblica não ia dar jeito, a gente tinha que entrar na faculdade mesmo, porque não é fácil compreender essas línguas, né? Vocês estão entendendo a diferença de cada palavra ser inspirada, isso foi no original, e a gente ter o conteúdo ou mensagem inspirada como um todo, que é o que a gente tem na tradução. Eu não estou falando que essa Bíblia aqui, essa Bíblia então não serve, ela não é inspirada, como a mensagem dela é inspirada, o conteúdo dela é inspirado. Porém, eu não posso dizer que cada palavrinha dessa é inspirada. Por quê? Esse carisma, ele acontece na língua original, na língua de quem recebe a inspiração. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta. O que ele escreve em que língua? Português. Então, as palavras que ele escreve, né, ele é um grande poeta porque é uma pessoa inspirada, né? Aqui é inspirada não necessariamente por Deus, porque a finalidade da poesia não é estritamente religiosa como a Bíblia, mas ele é uma pessoa iluminada, inspirada. É um grande poeta, é uma pessoa inspirada, é uma pessoa iluminada. Só que as palavras vêm na mente dele e ele coloca por escrito na língua portuguesa. E a gente olha como é que as palavras se encaixam, as palavras têm uma harmonia, as palavras são inspiradas. Aí a gente traduz aquilo. O conteúdo, a mensagem, ela vai. Só que eu não posso dizer que aquela tradução é inspirada. A tradução é uma tradução. A inspiração vem na língua original. Isso aí a gente explicou bastante, né? Mas se tiver pergunta, a gente para e volta. Outra coisa que a gente tem que entender são os gêneros literários, que é a questão do vocabulário, da sintaxe, né? Porque para a gente tratar determinado assunto, a gente precisa conhecer o gênero literário, para não interpretar de forma errada, porque a gente vai chegar no momento da introdução que vai falar da interpretação. Como que eu vou entender esse texto aqui? Eu tenho que primeiro saber em que solo que eu estou pisando. Se é uma história, no sentido restrito da palavra, então ela vai ter data, ela vai ter local. Se é um midrash, né, que ele tem um fundo histórico, mas ele é uma mensagem que ele não está muito preocupado com dados históricos, mas sim com a mensagem que passa através desse dado. Então, por exemplo, a gente tem Tobias, Judite, Esther, são midrashes. Aí, se a gente for analisar, o rei, ele tem o nome de um rei da Babilônia, mas ele é do período persa, entendeu? Ele mistura, ele pega elementos históricos, mas ele não está preocupado com a história propriamente dita, ele está preocupado com a mensagem religiosa de fundo. Ele pega elementos históricos, igual, sei lá, a gente falar, não, porque teve um homem aqui muito importante no Brasil, que fez a independência do Brasil, o nome dele foi Tiradentes. Aí, no final, tem uma mensagem tão bonita, mas a gente vê que, historicamente, se a gente for analisar, Tiradentes não fez a independência do Brasil, né? Pode até ter ajudado no momento dele, mas aí o Midrash é isso, ele pega elementos da história para tentar animar o povo, que o povo conhece aquilo, mas ele está preocupado com a mensagem daquela história, e não com os dados históricos, quem foi Tiradentes, aí tem lá os reis, tem o fundo, ele coloca numa situação geográfica lá, mas ele não está preocupado com a história, o nome disso é Midrash, que a gente vai chegar lá também. Outra coisa, história popular com Sansão, outra coisa é parábola, né, que é uma comparação. Então, quando Jesus fala, o reino dos céus é como a semente, né, ele não está falando que, eu estou aqui, gente, com o reino dos céus aqui na minha mão, peguei a semente ali de mostarda, Jesus está falando assim? Não, a parábola é um gênero literário diferente. Aí alguém interpreta errado, pega lá uma semente de mostarda, aqui o reino dos céus aqui, estou mostrando aqui para vocês. Não é isso.
Porque aquele contexto é de parábola, então tem que entender parábola como uma parábola e não como uma história literal. Outra coisa, alegoria, né? Lei, apocalipse, são outros gêneros literários, né? A lei, por exemplo, ela tem que ser bem objetiva, bem precisa, né? Tem que falar como que a gente deve seguir aquela lei, né? Como que vocês têm que seguir aquela, né? Aquela norma. Então, ela não pode ser igual a uma parábola, senão ninguém vai entender. O Apocalipse, normalmente tem trombeta, né? Fala de realidade, das realidades últimas, é outro gênero literário também. Então, primeiro a gente tem que entender onde a gente está pisando para poder interpretar melhor o texto. E aí a gente falou também da questão da veracidade da Bíblia, que a Bíblia não tem erros. Primeiro, em assuntos religiosos, ela não tem erros. E não tem sentido Deus inspirar uma mensagem dele e ele inspirar de modo errado. Vou falar, não, vou enganar todo mundo. Escreve aí essa mentira. Não. Deus quer inspirar e revelar a verdade. E ela também não tem erros em assuntos que não são religiosos, porque ela se adapta ao modo humano de falar e entender as realidades do seu tempo. Então, por exemplo, quando lá na criação diz que Deus criou primeiro a luz, e depois fala que Deus criou os astros, os luzeiros. Aí a gente pergunta, mas espera aí, como que vai ter a luz do sol sem o sol? Primeiro, Deus tinha que criar o sol, não é? Para depois a gente ter a luz do sol. Como que tem a luz sem os astros e os luzeiros que iluminam? Porque o sol tem luz própria. Mas para ter a luz do sol, tem que ter o sol. Como é que eu tenho luz do sol sem sol? Né? Eu olho para lá, não, tem a luz do sol, mas não tem sol ainda, Deus não criou. Então, o que a gente, quando vai estudar a Bíblia, parece uma contradição, parece estranho, mas é estranho no nosso modo de pensar do homem de hoje, que tem microscópio, que tem toda a tecnologia, que tem aquelas lunetas super gigantes que vê até outros sistemas, outras galáxias, sabe, que tem bilhões de estrelas no universo, né? Mas o homem de antigamente pensava primeiro que a Terra era plana. Começa daí, né? E daí para frente, tantas outras descobertas que a gente não pode falar que ele está errado. O homem da Bíblia que escreveu a Bíblia há 3.000 anos atrás, por exemplo, eles estão errados. Ou há 4.000 anos atrás, está tudo errado. Não é que eles estão errados, eles colocaram o que é certo, o que é verdade, no contexto deles, do jeito que eles conheciam. Por isso que a Bíblia não tem erro nesse sentido. A gente tem que entender que em assuntos religiosos, ela não tem erros. Em assuntos não religiosos, como da ciência e tudo, ela também não tem erros. Por quê? Porque a gente tem que entender a Bíblia dentro do seu contexto. E o contexto do conhecimento humano era limitado. Por exemplo, o que a gente tem aqui? A descoberta, por exemplo, aqui, né? Sistema solar, os planetas, né? Aqui o Sol e os planetas em torno do Sol, descoberto no século XVI, quer dizer, foi agora há pouco. A Bíblia tem páginas que têm quase 4.000 anos. E a gente está falando de descoberta aqui do século XVI, que tem uns aninhos aí para trás, né? Uns 4, 5 séculos. A gente foi descobrir o que tem dentro da célula no século XVII. Que a célula tem um monte de coisa aqui dentro, citoplasma, tem umas coisas lá dentro. Vocês sabiam disso? A gente foi saber agora há pouco, século XVII. Aqui, a parte genética, né? Todo o conhecimento da parte genética foi agora, século XIX. A gente não sabia disso. Então, como que o homem da Bíblia vai colocar? Não vai ter, gente, genética dentro da Bíblia. Esse conhecimento genético aqui, com toda a tecnologia que a gente tem hoje para conhecer, isso aqui a gente não vai encontrar na Bíblia. E isso é muito importante falar. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que na Bíblia
tem profecias ou realidades que estão se realizando, sei lá, hoje, no século passado, aconteceu a profecia que está, por exemplo, no Apocalipse. O pessoal adora interpretar o Apocalipse desse jeito. Pegar alguma coisa do Apocalipse e falar, olha, João tinha escrito, está acontecendo hoje, hein? Mas como que ele vai falar uma coisa que está acontecendo hoje? Se ele não tinha, se a gente entende o que é inspiração, que Deus ilumina a mente dentro da cultura dele, e se a gente entende o que é o gênero literário, entender cada coisa no seu lugar, aí a gente vai interpretar do modo correto. Você interpreta poesia, você pega Carlos Drummond de Andrade, interpreta igual você pega o Código Civil brasileiro? Não tem como, são gêneros literários, são coisas completamente diferentes. Mas quando você está lendo Carlos Drummond, você sabe que ali é poesia. Você vai entender como poesia. Quando você lê uma lei do Código Civil ou Código Penal, você vai entender aquilo dentro do Código Civil e Código Penal. Você não vai entender, não, isso aqui é figurado, porque o coração da pessoa que escreveu essa lei, a alma dele é um poeta. Isso aqui é poesia pura. Já pensou você pegar o Código Civil e falar, nossa, isso aqui é poesia pura, né? Tem gente que gosta de lei. Tem algum advogado aí, juiz, mas você entende a lei como a lei, né? Gosta da lei por ela ser a lei, objetivo, uma coisa mais precisa, né? E tem poetas aí, é o poeta, irmão, é locutor também, né? Parece, tem a voz assim, né? É uma mistura de poesia e, pois é, aí, tá vendo? Tem até entre nós temos gêneros literários diferentes, né? E bom, essa diversidade aqui complementa e dá toda a riqueza da nossa vida. Bom, aí a gente começou a falar o que é o cânon bíblico, né? Que é a nossa Bíblia lá. Na verdade, é uma biblioteca, né? Eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, é como se a gente tivesse uma biblioteca, né? Então, a primeira estante lá, os livros do Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, por isso que o nome, né, é assim. Essa estante aqui se chama Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois a gente tem aqui os livros históricos, a partir de Josué até o 2º Macabeus. Depois nós temos os livros sapienciais, os 7 livros sapienciais, e os livros proféticos, os 18 livros proféticos, né? Os profetas maiores aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os outros profetas menores. Menores porque o livrinho deles é menor um pouquinho. Isaías é grande, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel são profetas que têm mais conteúdo, mais coisa escrita. Depois a gente aqui embaixo tem a estante do Novo Testamento, que são os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, né? Embora Hebreus a gente já colocou um pouquinho fora das cartas de Paulo, né? A gente não, até na liturgia a gente não fala mais leitura da carta de Paulo aos Hebreus. A gente fala leitura da carta aos Hebreus, porque os novos estudos das pesquisas recentes já mostram que o estilo de Paulo é totalmente diferente dessa carta aqui. Essa é uma carta muito especial, mas não foi escrita, muito provavelmente não foi escrita por São Paulo. E nós temos aqui as cartas católicas, Tiago, Pedro, João e Judas, e o Apocalipse, que está numa estante separada, porque ele é um pouco especial, diferente dos outros, né? E aí a gente tem o que a gente tem aqui, né? Na nossa Bíblia tem isso aí. Tudo isso aí tem na nossa Bíblia. Aqui a gente fez a pergunta, quantos são os livros sagrados e quais são os livros sagrados? Então, ó o vento.
Primeira coisa, o cânon quer dizer regra, medida. Então, o que é o cânon? É o catálogo. É o catálogo de livros. Então, ó, o que vai entrar no catálogo? Entra esse livro, coloca esse outro. Não, esse aqui você tira. Tira do catálogo, tira da lista. A igreja foi fazendo isso durante os séculos. Porque não tinha só esses livros do Antigo Testamento, nem só esses livros do Novo Testamento. Tinham outros livros, mas a igreja achou melhor tirar do catálogo, ou seja, do cânon. Então, a gente tem um livro catalogado, é um livro canônico. Todos esses livros aqui são livros canônicos. O livro de Êxodo é um livro canônico? Bom, se está na Bíblia, ele é um livro canônico. Ele é um livro canônico. O terceiro livro de Macabeus é um livro canônico? Para a gente, não, porque a gente tem o primeiro e o segundo. Outras tradições religiosas, orientais, algumas colocam o terceiro livro de Macabeus, para eles é canônico. É o catálogo de livros dele. Mas a Igreja Católica, durante séculos, ela definiu quais livros devem ser catalogados e quais não. Quais foram inspirados por Deus e servem para nós, para nossa salvação, para nosso conhecimento de Deus, e quais não servem. Esse é o catálogo. E quem definiu o catálogo de livros? Papa Francisco, letra A. Mahatma Gandhi, letra B. Ou a tradição da igreja através dos concílios, letra C. Vocês estão afiados, hein? Letra C. Quem definiu foi a igreja, na sua tradição, através dos concílios. Então, a gente teve, por exemplo, o concílio de Cartago, 392, se não me engano, o concílio de Roma, em 382, o concílio de Trento, que veio reafirmar esse catálogo séculos depois. Então, no fundo, gente, quem... aí a gente já faz abrindo parênteses. Quem fala assim, isso aqui está... Onde que está isso aqui na Bíblia? Porque eu só acredito que está na Bíblia. Vocês já ouviram alguém falar assim? Mostra aí na Bíblia onde é que está isso, porque eu só acredito que está na Bíblia. Aí tem coisas, porque quem é católico não tem só a Bíblia. A Bíblia é a tradição escrita, aquilo que Deus revelou e que foi colocado por escrito, mas não tem só a Bíblia. Tem coisas que Deus revelou e que passou por outra tradição da igreja, que é a chamada tradição oral da igreja, e que veio através de pronunciamentos, documentos do Papa. Mas quem fala que só tem a Bíblia e só acredita na Bíblia, no fundo, também acredita na tradição da igreja. Porque quem definiu que esses livros aqui são inspirados e catalogados, não foi a própria Bíblia. A Bíblia não fala quais livros são inspirados. Mas quem definiu isso aqui foram os concílios, os papas. Por exemplo, um que definiu a lista foi o Papa Dámaso. Então, quem definiu foi a tradição da igreja. Então, às vezes tem um irmãozinho evangélico, chega para mim, não, mas eu só acredito que está na Bíblia. Que bom, irmão, eu também, porque o que está na Bíblia foi definido pela igreja. Então, no fundo, você está acreditando no Papa também. Que a palavra dele é inspirada, é infalível, porque quem definiu esses livros aqui que tem na sua Bíblia foram os concílios e os papas, ao longo dos séculos. Se essa Bíblia hoje chegou nas suas mãos, eles tiraram alguns livros, 7 livros. Mas se essa Bíblia chegou do jeito que está nas suas mãos, menos os 7 livros, a gente vai falar isso depois, é porque os papas, você acredita
na autoridade da igreja, na autoridade da tradição, porque quem definiu esses livros foi a autoridade da igreja, foi a autoridade da tradição. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, quem fala, eu só acredito que está escrito na Bíblia, ótimo, então estamos juntos. Porque quem definiu que está ou não está na Bíblia foram o Papa, os concílios, a tradição da igreja. Então, você, no fundo, está falando, eu acredito no Papa, eu acredito na igreja, eu acredito na autoridade da igreja católica. Eu acredito na infabilidade do Papa, porque foram os papas e os concílios, os bispos reunidos com o Papa e a igreja, que reunida, a igreja católica reunida, definiu quais livros são inspirados. Só que a diferença deles para nós é que eles acreditam na autoridade de Lutero, que tirou 7 livros. E nós não acreditamos na autoridade de Lutero, porque nós mantivemos os 7 livros que os protestantes, né, tiraram, e estamos fiéis a eles até hoje, a esses 7 livros. A gente vai ver com calma que 7 livros são esses, né? Porque a estante dos nossos irmãos evangélicos, né, ela tem menos alguns livros dessa aqui, né? Eles tiraram alguns livros, né? Por exemplo, o Eclesiástico, né? Eles tiraram fora, o livro da sabedoria, tiraram fora, 1º e 2º Macabeus, tiraram fora, né? Nossa estante ela é mais recheada, mas é a mesma estante, só a diferença de 7 livros. E quem falou para eles que esses livros foram inspirados? Foi a igreja, foram os papas, foram os concílios. Então, a pessoa que fala, eu só acredito nisso, beleza, eu também acredito na Bíblia e acredito na autoridade. Você está falando, também acredita no Papa e nos concílios e na igreja. Porque quem definiu isso foi a igreja. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Foi a igreja católica também, que fez isso também ao longo do tempo. Primeiro foi dividido em capítulos e depois dividiu esses capítulos em versículos. Por isso que eles também citam, né, como a gente, eles citam capítulo e versículo, só a diferença é que eles usam 2 pontinhos, a gente usa a vírgula para separar o capítulo dos versículos. Então, a gente tem os livros catalogados, são os canônicos, e a gente tem essa distinção aqui, ó, protocanônico e deuterocanônico. Esse proto aqui tem a ver com o nosso bispo, como é que é o nome? Protógenes, né? Gênesis é que nasceu, proto é primeiro. Só que ele já falou para mim que não foi ele que nasceu primeiro. Acho que foi a mãe dele, só que ele não foi o primeiro que nasceu, ele foi o 5º filho. Eu pergunto, mas por que? Porque ela não colocou por causa do nome, mas porque ele nasceu, parece, no dia de São Protógenes. Aí ela colocou no dia do santo. Por isso que ficou, mas ele quer dizer o primeiro que nasceu, o nome, né? Protocanônico foram os primeiros livros a serem catalogados, a serem listados. E deuterocanônicos foram aqueles que foram listados ou catalogados depois, né? Então, essa diferença do Antigo Testamento é que os protestantes tiraram os deuterocanônicos, que são aqueles que foram catalogados depois. Por isso, o cânon católico ele tem 46, como vocês falaram, no Antigo Testamento, e 27 livros do Novo Testamento, somando o total de 73 livros. É muito livro. Isso é muito bom, porque a aventura é grande. Aí nós temos também apócrifos, que são livros ocultos, que eram usados para leitura particular. Esses livros não são canônicos, por isso que eles não estão aqui. E a gente deu exemplo aqui de vários livros apócrifos, né? Que eu até mandei depois no grupo, né? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem lá o Testamento de Isaac, é um livro apócrifo, mas não entrou na Bíblia, não entrou porque a igreja entendeu que ele não era inspirado, que a doutrina dele, a mensagem dele saiu um pouco da doutrina da igreja. Ele desviava um pouco do que a igreja entende como doutrina, né? Eu falei ali do 3º Macabeus, 4º Macabeus, né? A gente só tem 2.
Alguns orientais têm o terceiro livro de Macabeus, porque eles entendem que o terceiro livro de Macabeus é inspirado. Tá? E assim por diante. Eu passei no grupo, se vocês quiserem, depois para os novos, os apócrifos do Novo Testamento, né? Evangelho de Tomé, de Pedro, de Nicodemos, tem um monte de evangelho aqui. Tem outros assuntos, né? O drama de Pilatos, por exemplo, a morte e a assunção de Maria, Atos de Pedro, Atos de André, Atos de João, epístolas também, nós temos outras. Todos esses livros não são catalogados, não são canônicos. A gente frisou bem. Muitos usam para entender um pouco a história daquele tempo, a mentalidade, a cultura. Por quê? Muitos deles têm o que a gente chama de heresia, porque eles têm filosofias diferentes da doutrina da Igreja Católica, né? Formas de pensar diferentes. Então, alguns desses livros, por exemplo, eles exaltam muito a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é como se fosse um super-herói, mas esquece de falar que Jesus é homem. Por isso a igreja achou melhor, não, isso aqui não é inspirado, porque a gente não pode falar só que Jesus é Deus, sem deixar de falar que Jesus se fez homem. Outros livros falam muito da humanidade de Jesus, mas esquecem da divindade. Então, por isso, muitas vezes, eles trazem doutrinas heréticas, ou seja, que se desviaram da doutrina ortodoxa correta. Fala. Eles estão na internet, eles têm algumas livrarias, não vai ter aqui na nossa aqui, mas você acha em livrarias, você acha na internet, né? Tem gente até que conhece várias histórias, né? Mas são histórias, né? São, por exemplo, que Jesus estava passeando na praia junto com o primo João Batista e o passarinho morreu, e Jesus foi lá e pegou o passarinho ressuscitou e voltou a voar, e, né, todo mundo ficou assim admirado. São umas coisas. Tem alguns dados que vêm da história, fora da Bíblia, e alguns dados que vêm de alguns livros apócrifos também, né? Tem alguma, porque eles têm alguma coisa de história, alguns deles trazem alguns dados históricos também, com muita fantasia, mas alguns também trazem alguns dados históricos, como esse caso dos pais de Maria, né? Eu não lembro agora exatamente qual o livro apócrifo, mas veio de livros apócrifos. Fala, Joaninha. É igual o filme, né? O filme, é a versão do autor, do diretor daquele filme, né? A gente não pode pegar um filme e achar que foi exatamente daquele jeito, né? Tem filmes bons que tentam ser o mais fiéis possíveis à história, mas a gente sabe que tem outros que já fogem bastante da versão. Aliás, não só filmes, mas umas novelas também que Opa, desculpa. É que eu fui... Se quiser fechar. Tem algumas novelas também que acabam mudando bastante os dados da Bíblia, né? Botando mais irmãos para Jesus, Jesus, filho único. Não, vamos botar aí mais os irmãos, porque na Bíblia está escrito que é irmão, mas aí é uma tradução e a gente tem que entender. A gente vai chegar lá e explicar direitinho essa história dos irmãos de Jesus, para quem ainda não teve a possibilidade de conhecer. Então, nós temos aqui Apocalipse, né? E com isso a gente termina o que a gente viu no encontro passado, assim, de maneira bem resumida. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte: o que é inspiração bíblica e a diferença de inspiração para revelação? Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é inspiração, outra é revelação. O que é inspiração e o que é revelação? Isso. A inspiração é uma iluminação de uma realidade que eu já conheço. Isso.
Isso, pegando o gancho que você falou, uma profecia. Muito bem, porque a profecia é uma coisa, muitas vezes, que eu não conheço. E que é uma realidade que Deus revela. Então, Deus inspira é o quê? É na minha cultura, no meu conhecimento. A revelação de Deus é algo que necessariamente eu não conheço. Por exemplo, Isaías fala que o Messias vai vir de uma virgem. Isaías 7. Como que humanamente alguém pode nascer de uma virgem? Ele fez uma profecia, ele teve uma inspiração ou revelação? Nesse caso, uma revelação, porque foi algo que humanamente, a gente sabe que pelas leis naturais da biologia, né, quando a pessoa, né, se a pessoa é virgem, ela não, né, normalmente não engravida. A virgem, ali, a gente olha uma mulher grávida e fala, a virgem está grávida. A partir do momento que ela está grávida, pelas leis naturais da biologia, ela não é mais virgem. Como que o profeta falou isso, né? De uma virgem nascerá o Salvador, né? É uma revelação. Então, os profetas são aqueles que mais trazem essa revelação de Deus. Então, só para a gente, né, registrar, né, a resposta. A inspiração bíblica, ela não é revelação de verdades que o autor não conhece. Isso é inspiração. A inspiração não é revelação de verdade que o autor humano não conhece. Quer dizer, Deus não revela verdades que o autor não conhece. Ele só revela coisas que o autor humano conhece. É porque tem muito não e confunde mesmo. Então, vamos falar... A inspiração é revelação de verdade que o autor humano conhece. E a revelação, que toca principalmente, como ela falou, os profetas, ela é diferente da inspiração. Né? Na inspiração, o que acontece? Por exemplo, está tendo uma batalha ali. Né? O pessoal está numa guerra ali. Aí o hagiógrafo, que é o escritor, né, da Sagrada Escritura, ele vai descrever uma batalha, outros fatos que ele achou em fontes históricas, sem precisar receber a revelação divina. Vai falar, não, os inimigos saíram da montanha, entraram no vale. Ele não precisa da revelação de Deus para escrever isso. Basta o quê? A inspiração. Deus ilumina a mente dele, não coloque essa batalha por escrito, porque ela é importante. Porque os outros cristãos que vão ler essa batalha, eles vão conseguir atualizar para a vida deles e entender que a vida do cristão é sempre uma luta. Que essa batalha, hoje, nossos inimigos não são lá os reis da Síria, ou os babilônios, ou outros reis que querem impor religião, mas essa batalha hoje é contra o pecado, contra a minha tendência ao mal, né? A minha preguiça, né? Hoje a gente já travou uma batalha de manhã cedo para estar aqui, e a gente ganhou, senão a gente não estaria aqui, né? Hoje já teve uma batalha de manhã. Então, quando Deus ilumina a mente do autor, coloca essa batalha aí, porque um dia eles vão ler essa batalha e vão atualizar para a batalha da vida deles. Por que essa Bíblia é para a gente? Mas o que eu tenho a ver com a batalha lá 2.500 anos atrás? Né? Aparentemente nada, mas tem tudo a ver. Porque a luta do cristão, né? O cristão vive essa batalha constantemente. Da hora que acorda até a hora que fecha os olhos. Aliás, até depois fecha os olhos, porque o pensamento continua na guerra aqui. Né? A batalha nos pensamentos, nos olhares, nas palavras. Então, por isso Deus iluminou a mente daquele autor, para a gente vencer a batalha de hoje. E como que a gente vence a batalha de hoje? É só ler as batalhas do Antigo Testamento, por exemplo. Na confiança em Deus, colocando... Não necessariamente nessa ordem, né? A Bíblia tem revelação e tem inspiração.
O autor, ele recebe, normalmente, o hagiógrafo, que a gente chama, que é o autor humano da Bíblia, né? Todos eles, a Bíblia inteira, ela é inspirada. Mas nem toda a Bíblia, ela é revelação de Deus. Por que ela é inspirada? Porque ela está aqui. Porque a igreja entendeu que esses livros que ela catalogou, todos eles, cada palavra na língua original, ela é inspirada. Ela teve uma iluminação de Deus que passou pela mente do autor. Mas nem toda a palavra de Deus é revelação. Quer dizer, algumas coisas da Bíblia são profecias que a pessoa, no seu tempo, não tinha condição de compreender. Então, a gente tem aqui um conjunto bem grande lá, que é uma inspiração. E dentro da inspiração tem outro subconjunto, né? Lembrando lá a matemática, tem um conjuntinho menor, que é a revelação. Tudo que está na Bíblia é inspiração, mas nem tudo é revelação. Quando fala de uma batalha, por exemplo, é uma inspiração, mas não é uma revelação, porque ele não precisou uma revelação divina para falar que o rei lá morreu com a espada no coração. Ele precisou só observar e colocar por escrito, e entender que aquele momento seria importante para as futuras gerações, para os leitores, para os cristãos, para aqueles que iam depois pegar essa palavra e atualizar na vida deles. Entendeu? Então é mais ou menos, toda a Bíblia é inspirada, mas nem tudo na Bíblia é revelação. Quando Jesus que trouxe a maior revelação, porque ele falou coisas que a gente humanamente não tinha condição de entender. Por exemplo, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, humanamente falando, mas o que é isso? A gente quer que todo mundo vire canibal a partir de agora? Como que a gente vai, né, entender isso, interpretar isso? É porque Jesus já estava falando o quê? Da Eucaristia. E como que isso tudo é uma parte da revelação? Humanamente a gente não tem condição de compreender. Eu e o Pai somos um, mas como que Jesus é um com o Pai? Se ele é homem e o Pai não é homem, o Pai é Deus. Como que acontece isso? É a revelação da Trindade aí. A Trindade, né, tudo que é mistério está no campo da revelação. Então, a Eucaristia, campo da revelação. A Trindade, campo da revelação. Agora, a descrição Jesus subiu a montanha e fez um discurso, fez uma pregação. Aí eu coloco lá por escrito. Isso não precisa de uma revelação, né? Eu estou observando. Basta uma inspiração. Com certeza eles não estavam entendendo muita coisa. Por isso que Jesus mesmo falou, eu sei que agora vocês não estão entendendo nada, mas virá o Espírito Santo e vai esclarecer todas as coisas, porque a obra do Espírito Santo é fazer com que a gente entenda o que falou Jesus. O Espírito Santo não fala nada de novo, mas ele faz com que Jesus entre em nós, né? Aquelas palavras a gente consiga assimilá-las e vivê-las, porque não adianta só assimilar, se eu não conseguir viver. Por isso que São Paulo fala que a lei escraviza, que a lei fala o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho capacidade de fazer. Por isso que São Paulo fala, a lei escraviza. E aí veio a nova lei, a graça, o Espírito Santo. Ufa, ainda bem, porque agora eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho a capacidade de fazer. O Espírito Santo é o amor, é a graça de Deus derramada em nossos corações. É a lei que está fora, colocada dentro. Adianta falar para uma criança, não, você vai fazer, sei lá, a instalação aqui a lei agora é que você vai fazer a instalação da luz e do ventilador dessa sala. A criança fala, nossa, mas eu sou obrigado. Porque é pela lei, mas eu não consigo, não tenho capacidade de fazer isso. É igual o povo estava no Antigo Testamento, né? Uma comparação ruim, mas tudo bem. O povo estava lá no Antigo Testamento, tinha a lei, mas ele não tinha capacidade de fazer a lei.
Ele sabia o que é certo, mas ele não tinha graça dentro dele. Aí Jesus veio trazer essa nova lei, mas deu-nos a capacidade de realizar. Fala. É uma revelação, porque como que a gente sabe? Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Uai, mas cadê Jesus? Né? Como que Jesus vai estar? Então, é uma revelação que Jesus caminha conosco, mesmo a gente não vendo assim, né, palpavelmente, mas a gente sabe que Ele está no sacrário, Ele está na palavra, Ele está no irmão, né? Tantas as formas de presença. Mas isso porque foi revelado. Assim, inspiração só, eu não teria capacidade de conhecer isso. Entendeu? Então, vocês estão num... É isso mesmo. Beleza, gente? Aqui já é novidade. Eu quero saber se até aqui a gente caminhou junto. Para os novos, a gente falou talvez meio rapidamente, mas acho que deu para fixar melhor, né? Bom... Agora são 9h30, né? A garganta vai pedindo água. Tem água aqui? Tem lá no final? Se quiserem juntas, não tem problema, mas não precisa. E a gente vai, então, continuar a parte do cânon. O que é o cânon mesmo? Catálogo, né? Vamos dizer assim, menu, né? Me dá o cardápio aí, o que tem? Ah, o cardápio tem isso, tem hora que o dono lá, ou o chefe, não, vou tirar isso aqui, né? A igreja fez esse grande cardápio, né? Se a gente entender a palavra com alimento, olha, isso aqui vai alimentar vocês, isso aqui não é bom para a alimentação de vocês não, porque a doutrina está meio... fora do que é a doutrina correta, a ortodoxia, ou seja, a correta doutrina. A primeira pessoa que a gente entende, né, que a igreja entende que codificou, não só que escreveu, mas ele juntou alguns documentos que já tinham, colocou, organizou e escreveu algumas coisas. O primeiro codificador foi Moisés. E fez isso em que século, hein? Que século é esse aqui, ó? 13 antes de Cristo. Então, vamos dizer aí por volta de 1250 antes de Cristo. Já tem um tempinho, né, gente? Já faz um tempinho, né? 13 antes de Cristo, Moisés. Antes dele, teve alguém escrevendo? Com certeza, né? Teve alguém documentando algumas coisas, escreveram, mas ele foi o primeiro que a gente tem notícia de que reuniu escritos, escreveu algumas coisas, organizou uns papiros e pergaminho que estava meio solto. Não, falou, isso aqui é importante, porque um dia... Lá em setembro de 2019, o pessoal de Água Boa vai ter isso nas mãos dele. Então, pensando na gente, que Deus iluminou Moisés para fazer esse trabalhinho. Para a gente, para hoje a gente está com esse material em nossas mãos. Aí a gente tem que fazer uma distinção. Tem a lista, o cânone dos judeus. Tá? Porque antes da gente, a gente tem que falar um pouquinho dos judeus. Aliás, a gente tem o Antigo Testamento, que tem em comum com os judeus, e eles têm também um catálogo, uma lista de livros, os judeus. Alguns judeus se reuniram em Jâmnia, na Palestina, no ano 100 depois de Cristo. Então, chegou lá uns rabinos, uns judeus, uns rabinos, um pessoal lá, e vamos fazer uma reunião aqui, a gente tem que definir o catálogo de livros. Muito obrigado. A gente tem que definir o catálogo de livros, né?
tem um monte de pergaminho aqui, papiro ali, vamos organizar isso aí, vamos definir, porque parece que tem coisa que a gente não vai aceitar. Presta atenção. Então, lá no ano 100 depois de Cristo, os judeus se reuniram e definiram o catálogo, e eles usaram 4 critérios para definir esse catálogo. Primeiro, que o livro sagrado, para estar no nosso catálogo, para estar na nossa Bíblia, ele tem que ser escrito dentro da terra de Israel. Então, um livro que foi escrito fora da terra de Israel, ficou de fora. Tá certo? Primeira coisa, tem que ser dentro da terra de Israel. Segundo critério, só aceitamos livros em hebraico. Só aceitamos livros em hebraico, segundo critério. Só aceitamos livros até o período de Esdras, ou seja, 428 a.C. Depois de Esdras, que fez lá, junto com Neemias, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, quando eles voltaram do exílio, até ali a gente aceita os livros, dali para frente não. Então ele está dentro de um período cronológico, né? E também livros que estejam de acordo com a Torá. Por quê? Porque nesse período aqui, no ano 100 depois de Cristo, tinha alguns livros escritos fora da terra de Israel, tinha alguns livros escritos em grego, e não em hebraico, mas já em grego. Tinha livros escritos depois do período de Esdras, então eles definiram que no catálogo deles só ia entrar se passar por esses critérios, esses filtros, né? Quem definiu isso? Foram os judeus, chamado Sínodo de Jamnia. A Torá seriam aqueles 5 livros que formam a Torá, que é o Pentateuco, né? Ele tem que estar de acordo com a Torá, que seriam aqueles primeiros livros iniciais da Bíblia, né? Os 5 livros iniciais do Pentateuco. Bom, tudo bem? Esse aqui é um catálogo, tá? A gente vai falar agora de outro catálogo, aí vocês vão entender, porque como a gente tem o Antigo Testamento, a gente tem que saber, mas espera aí, o nosso catálogo, ele é mais restrito igual esse aqui ou é mais amplo? Que se vocês conhecem um pouquinho mais dos livros da Bíblia, vocês já vão perceber que o nosso aqui está fora. Porque, por exemplo, Macabeus, que vem lá 170, 160 antes de Cristo, está vindo depois. Então, já não entra aqui. Livro da Sabedoria, que foi escrito 50 antes de Cristo, está fora. Né? Então, vocês estão entendendo que essa lista ela é mais reservada, ela é mais restrita, ela é menor. Tá? Agora, os judeus de Alexandria, né? E aqui a gente vê a distinção de um para o outro. O que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó, é a cidade de Jamnia, fica na Palestina, aqui, ó, Jamnia, tá vendo? E aqui é Alexandria, que fica no norte do Egito, bem nessa ponta aqui, né? Tinha judeu aqui, em Jamnia, e tinha judeu também aqui fora da Palestina. Por exemplo, na cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria é uma cidade muito famosa, uma cidade muito desenvolvida, e os judeus de lá resolveram também traduzir os livros do hebraico para o grego, que era a língua, vamos dizer, mais conhecida, mais popular, né, naquele tempo,
E eles traduziram livros hebraicos entre os anos 250 e 100 antes de Cristo. E eles traduziram, nessa leva de tradução, traduziram primeiro Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, né? Então, eles, nessa tradução, eles criaram um cânon, uma lista mais ampla do que o dos judeus que estavam em Jâmnia. Então, os judeus de Alexandria, eles acrescentaram mais livros do que os judeus de Jâmnia, que restringiu o catálogo dele a só pode em hebraico, só antes de Esdras, só que esteja de acordo com a Torá. Tudo aqui está de acordo com a Torá. Só que o problema é que eles foram escritos depois e não só naquele território lá. Eles foram escritos fora também. Bom, o que acontece? Os cristãos, agora falando da gente, então eu tenho o cânon dos judeus de Jâmnia, no ano 100 depois de Cristo, e eu tenho outro catálogo de traduções que os judeus fizeram, antes até de Cristo, de Alexandria, que é mais amplo, tem mais livros do que o outro, que é menorzinho. Os cristãos, os apóstolos, os padres da igreja, eles não usavam o texto hebraico para facilitar. Bom, se eu vou, por exemplo, eu vou escrever em português e eu vou citar a Bíblia para facilitar o quê? Em português. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. Ora, se eu tenho aqui já a tradução no grego e as pessoas vão entender no grego, eu vou usar essa tradução no grego. Então, eles usavam o texto grego de Alexandria quando iam citar o Antigo Testamento. Eles não pegavam os textos lá do hebraico, eles já pegavam o texto traduzido, que é do grego. Então, a igreja sempre usou o cânon, a lista dos livros no grego, que são de Alexandria, os judeus de Alexandria. Porque era mais fácil, gente. Eu estou escrevendo em grego, eu vou pegar o texto em hebraico para citar, eu corro o risco das pessoas não compreenderem o que eu estou escrevendo. Então, já vou pegar, tem um grego aqui, tem hebraico. Se você tem a Bíblia aqui, em português e inglês, qual que você vai pegar para ler? Português. Então, os cristãos usaram o cânon dos judeus de Alexandria. E, gente, a gente encontra citações diretas desses textos, né? Por exemplo, em Mateus 24:15, Mateus 24:15, deixa eu abrir aqui, quem quiser já ir descolando a Bíblia, que está novinha, né? Vocês compraram agora, descolando um pouquinho a Bíblia, Mateus 24:15, Mateus 24, versículo 15. Quando virdes, pois, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o leitor entenda, os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Quando virdes a abominação desoladora, que falou o profeta Daniel, os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. É uma profecia de Daniel, mas se vocês olharem lá na nota de rodapé da Bíblia da CNBB, que vocês têm em mãos aí, não sei se vai dar para...
Aí vocês olham lá, 24, tem um comentário assim, de 15 a 28. Não tem a nota de rodapé lá embaixo? 15 a 28. Aí vocês passa o dedo lá. No versículo 15, está um 15 assim mais forte. O que vocês têm aí logo depois do versículo 15? Na nota de rodapé, que texto vocês têm aí? Tem a profanação do templo, onde tarará, tarará, vai continuando. Aí tem um traço e tem 15, não tem? Vão todo mundo caminhar junto, para vocês entenderem como que usa a Bíblia, né? A nota de rodapé. Na nota tem assim, 24,15 a 28. Significa que essa parte aí, ela está se referindo ao texto, capítulo 24, versículos de 15 a 28, tá? Então, os próximos versículos estão relacionados a isso. Aí tem, o que está aí? A profanação do templo, a abominação desoladora, nota de Marcos 13, 14, os falsos profetas ainda não são o fim. Aí vem duas setinhas assim, não tem? Duas linhas na vertical. Que texto é depois dessas duas linhas? Marcos 13, 14 a 23, que é um paralelo. Isso aí significa que é um paralelo, é um texto que vai estar falando a mesma coisa, né? Só que em outro evangelista. Depois aí vocês têm o que? Lucas 21, 20 a 24, beleza. Aí vocês têm uma linha e tem o que aí? Qual o número? 15, que é o versículo 15. Nesse versículo vocês têm a profecia de Daniel 9, 27, depois Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, e aí tem o que? 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Quer dizer que a gente vai encontrar referência desse texto e vai entender melhor se a gente ler o quê? 1 Macabeus 1, 54. Aí a gente vai lá em 1 Macabeus 1, 54. E aí lá vai estar escrito o seguinte. Esse é mais difícil de encontrar, mas na Bíblia. A não ser a sua, porque a da Ave Maria já tem um negocinho para pôr o dedo. Não tem na sua? Na Ave Maria não tem, né? Pois é. É porque essa é melhor para estudo mesmo, a da CNBB. Entendeu? Na Ave Maria tem essa referência aqui, 1,54, 1 Macabeus? Pelo que o pessoal está me dizendo ali, não tem. Tem não, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Essa é boa que a letra é grande, né? Realmente não tem. Então, se a gente for em 1 Macabeus 1,54, o que a gente vai ver lá, o texto? No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. Está vendo aí? Abominação desoladora. Que é, aí a gente tem a nota de rodapé desse texto. O que é abominação desoladora? Se alguém perguntar para vocês, o que é abominação desoladora? Você fala, é uma coisa ruim aí, mas não sei o que é. Aí a nota de rodapé diz o seguinte, é o abominável ídolo causador de desolação, a estátua de Zeus ou Júpiter, porque a gente sabe que o Antíoco IV queria impor a religião pagã
O que ele fez? Ele chegou lá no templo de Jerusalém e colocou uma bela estátua de Júpiter, para que os judeus pudessem adorá-lo. O judeu falou, não vou adorar isso aí não. Então, ó, é um deus grego. Zeus e Júpiter são deuses gregos. Esse é a abominação desoladora. Ah, agora que eu entendi. Então, a abominação desoladora é quando os povos pagãos queriam impor a religião pagã deles, colocou a estátua. Então, esse texto que está em Mateus, ele é uma referência ao primeiro livro de Macabeus. Só que o primeiro livro de Macabeus, que é uma história, né, da resistência dos judeus lá no período dos reis da Síria, só que esse livro de Macabeus não tem no sino de Jâmine, nos judeus de Jâmine, no catálogo de livros de Jâmine. Vai aparecer onde? No catálogo dos livros de Alexandria. Isso significa o quê? Que os evangelistas, os cristãos, os padres da igreja usaram o catálogo mais amplo de livros, que depois Lutero tirou. Só que se os próprios cristãos nos primeiros séculos usavam o catálogo de livros, eles entenderam que aqueles livros são inspirados. Mesmo que foram escritos em língua grega, depois, em outro período, enfim, mas eles são inspirados. E por isso a igreja colocou no cânon, no catálogo de livros, o primeiro e segundo Macabeus. Porque tem referência direta no Novo Testamento. Eu vou tirar, se Mateus entendeu que primeiro Macabeus é inspirado, eu vou tirar fora? Vocês estão entendendo? Existe, os escritores do Novo Testamento usaram o cânon de Alexandria, os livros de Alexandria. Então, eles usavam primeiro Macabeus, né? Por exemplo, a gente tem referência aqui, em Tiago 1,19, Eclesiástico 5,11. Eclesiástico é outro livro que foi escrito em outro período, que não é aceito pelos judeus de Jâmnia, mas é aceito pelo de Alexandria, que a igreja adotou. Então, se a gente for lá, Tiago 1,19, vai estar escrito assim: sabeis, meus amados irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? A gente tem que ouvir mais, né? E às vezes a gente esquece isso. E falar mais lento. E para se irar, para ficar com raiva, para ficar com a ira, mais lento ainda. Mas a prontidão deve ser para ouvir outro. Só que a gente faz o contrário. A gente quer falar, jogar a raiva para fora, né? E depois, bom, agora eu posso te ouvir. Aí você ouve a versão do outro, vixe, não era nada do que eu pensei. Desculpa, mas agora já foi tarde demais. As palavras já feriram. E agora, para voltar atrás? E aquele monte de palavreado, um monte de palavra que eu já vomitei no outro, às vezes não tem como a gente voltar atrás. Então é melhor ouvir primeiro, depois de ouvir bastante, bom, agora acho que eu posso falar alguma coisa. Realmente eu estava pensando errado, e aí as palavras já são diferentes, né? Mas essa passagem aqui de Tiago 1,19, a gente tem referência direta no livro do Eclesiástico 5,11. Inclusive tem uma nota na Bíblia da CNBB, vocês estão vendo lá no finalzinho? Versículo 19, está lá no finalzinho da nota de rodapé. O que está escrito aí? 19, na nota de rodapé.
Aqui a gente vai abrir bastante a Bíblia, né? O que está escrito? Aqui não tem nenhuma nota, na Bíblia da Ave Maria não tem nota, né? Na Bíblia da CNBB, quem que conseguiu ver aí? Você tem? Vamos ver aqui, ó. Tá perdida? Ó, a gente está em Tiago 1,19. Então vamos ao Tiago aqui. Tiago 1,19. Aqui, volta um pouquinho. Tiago 1,19 diz assim, ó, que a gente tem que ser pronto para falar e lento para falar. Aliás, pronto para ouvir e lento para falar e para se irar. Esse versículo 19 tem uma nota aqui, ó. Está escrito o que aqui depois do 19? SR 5, 13, 11. Isso. O que é SR? É o livro de Sirácide, que é o livro do Eclesiástico, a mesma coisa. Sirácide e Eclesiástico, Sirácida, desculpa, e Eclesiástico, SR é Sirácida ou Eclesiástico. Aqui a Bíblia da CNBB optou por Sirácida, que é a mesma coisa de Eclesiástico, é o mesmo livro. E tem na nota aqui, 5:11. E olha o que tem no livro de Sirácida, o livro Eclesiástico 5:11, que eu já estou com ele aberto aqui, ó. Eclesiástico, isso. Ou Eclesiástico. Mas aí vai ter Sirácida, que é a mesma coisa. Pode olhar aí, Sirácida. É bom que vocês já vão pegando o jeito. Sirácida ou Eclesiástico. Depois a gente explica por que ele é Sirácida, tá? Aí no 5... No 5, ele colocou 13 e 11, porque tem duas versões de versículo. Mas no 13, ele diz, olha o que ele fala aqui, Eclesiástico ou Sirácida 5:13. Ser prestimoso para ouvir a palavra, a fim de entendê-la, e lento para dar a resposta. Ou seja, a gente tem que ser rápido para ouvir a palavra e entender, e lento para responder. Não tem menino que é... Oi? Não, isso eu já estou lendo Eclesiástico. Ou Sirácida. Quer dizer, Tiago cita o livro de Eclesiástico, ou Sirácida. Se Tiago cita, é porque ele está usando qual cânon? De Jâmina ou de Alexandria? Isso, está pedindo para escutar. Só que a Bíblia da Ave Maria coloca assim, escuta com doçura. E a tradução da CNBB, as traduções mais, vamos dizer, próxima do original, tem que dizer, escuta rápido e fala lento. Primeiro tenta escutar rápido e tentar compreender, depois falar, porque a gente tem que ser rápido para ouvir e lento para falar, exatamente. Então, eu já vou ali na sua pergunta. Eu só quero saber o seguinte, gente, Tiago citou o livro do Eclesiástico. Ele pegou o livro de Jâmina ou de Alexandria? Alexandria. Esse livro aqui, depois Lutero e outros tiraram da Bíblia. Mas o próprio Tiago faz uma citação direta do livro de Sirácida ou Eclesiástico. Por isso a igreja entendeu que esse livro é importante para nós. Tem conselhos maravilhosos para a nossa vida. Fala, irmão. Isso, no grego.
É porque vai ter uma pequena variação aí de versículo, tá? Pode ser, aqui mesmo eu li o 13, mas ele pode ser 13 ou 11. Há uma pequena variação. Aliás, quem veio na Semana Bíblica ontem, acho que o Padre Tiago falou um pouquinho nessa variação nos salmos que existem, né? A variação é assim, é quando tem uma versão hebraica e outra grega. Então, pode acontecer que na Bíblia tenha uma variação com relação ao capítulo e também uma variação com relação ao versículo. É só a gente tem que ter um pouquinho de habilidade para saber procurar o texto que a gente vai encontrar. Tá? Se não tiver no hebraico, vai no grego. Se tiver no grego, vai no hebraico, mas aí encontra. Tá? Então, gente, olha como que a igreja entendeu que aquele catálogo de Alexandria era importante e inspirado para nós. Por isso que a nossa Bíblia, no Antigo Testamento, ela segue o catálogo de Alexandria. Ela segue os judeus de Alexandria, quando eles realizaram a tradução e definiram o catálogo deles. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte? A gente seguiu quem? Jâmnia ou Alexandria? Alexandria, só lembrar do professor, né? Aí não tem erro. Lembrar do meu nome, aí vocês vão no caminho certo, pelo menos nessa parte, né? Alguma pergunta? Eu vou só terminar esse slide aqui para a gente ir para o nosso intervalo, que já são 10 horas. Olha como é que a hora passa rápido, tá? Mas é importante que a gente entenda até aqui. Gente, isso vai servir depois para todo estudo que a gente fizer da Bíblia. Esses conceitos aqui vão ser muito importantes. Vocês vão entender muita coisa depois se a gente entender essa parte aqui introdutória, tá? Olha o detalhe aqui, das 350 citações do Antigo Testamento no Novo, quer dizer, tem 350 citações no Novo Testamento que eles pegam do Antigo, são da versão dos 70, ou seja, de Alexandria. A versão dos 70, que é a tradução dos 70, que a gente vai explicar porque que ela também é chamada dos 70, é a de Alexandria, ou dos 70, a mesma coisa. Quer dizer, no Novo Testamento tem 350 citações da tradução dos 70, ou de Alexandria. Por isso que a gente colocou esse catálogo mais amplo no Antigo Testamento, porque os próprios autores do Novo Testamento citaram 350, gente. Aí depois, 15 séculos depois, o pessoal diz, não, vamos tirar isso aqui. Mas se eles mesmos citaram, por que a gente vai tirar? Se eles mesmos reconheceram esses textos como inspirados, por que a gente vai tirar? Não, vamos deixar. Né? Agora, a gente tem também citações indiretas, ou seja, tem momentos que os autores citam, fazem referência, porque a gente viu aqui a citação direta. Mateus e Tiago, citação direta, abominação desoladora, está até em itálico o texto, porque é citação direta. Tiago, citação direta do Siracida ou Eclesiástico. Agora, a gente tem também essas e outras tantas citações diretas. Se a gente for fazer um elenco, são 350, gente. Então, eu deixei um exemplo da citação direta e 2 exemplos da citação direta e aqui 2 exemplos das citações indiretas. Se vocês forem depois, a gente não vai abrir agora a Bíblia, mas depois, se vocês forem Romanos 13:1, vocês vão ver que tem referência no livro da sabedoria, que é outro livro que só tem no Cano de Alexandria, ou no 70. E se vocês forem Apocalipse, referência a Tobias, que é outro livro também do Cano de Alexandria. Tá certo? Então, só para vocês terem essas referências.